Prepara-se para ir à polícia. Eu passei a minha juventude numa vila predominantemente operária, em Moscavide, perto dos Olivais, onde a população, em geral, sofria de muitas carências. Era uma vila, por exemplo, cercada de barras de lata, ali à volta, não é? De gente que trabalhava, mas que era miserável nas condições de vida. Eu era filho de uma família que tinha 6 filhos, os meus pais eram analfabetos, trabalharam desde que se conheceram e esta realidade, em determinado momento, começou a questionar-me, não é? Se isto era assim, para ser assim, ou se alguma coisa tinha que mudar, não é? Comecei a trabalhar depois, aos 12 anos, mal saí da escola primária, por necessidade material também, de ajudar ao orçamento da minha família, e mal entrei na oficina, comecei digamos, a ser politizado pelos operários, não é? Que colocavam questões já até em termos de reivindicação de melhores condições de trabalho, de melhores salários, etc. Não é? Portanto, este confronto todo obrigou-me também a despertar para a necessidade de também eu participar nestes processos que visavam melhorar as condições materiais de vida das pessoas que trabalhavam, mas também ia mais longe. Não é? Havia um operário muito velhinho, já reformado, tinha trabalhado no Arsenal do Alfeite, onde tinha adquirido formação política também, não é? Como se sabe, o Arsenal do Alfeite era uma grande organização, tinha uma grande organização clandestina do PCP. Ele era membro do PCP, soube-o muito mais tarde, naturalmente, que tratou de mim, digamos, não é? Tratou de me transmitir algumas noções básicas do que era o PCP também e o que é que ele se propunha fazer. Simultaneamente, eu e um grupo de jovens frequentávamos um centro social e cultural em Moscavide, onde demos início também a um conjunto de atividades. Portanto, o centro estava praticamente morto, digamos, em termos de atividade, e um grupo de jovens de que eu fazia parte também sentiu necessidade de criar ali alguma atividade para, por um lado, também nos ocuparmos e, por outro lado, também para transmitirmos algum conhecimento. Começámos por formar uma biblioteca, cada um trouxe de sua casa os livros que tinha, eu trouxe os meus. Também havia umas salas, nós aproveitámos as salas para fazer exposições de arte, né? Para convívios, que levámos os cantores da época, não é? O Zeca Afonso, o Adriano Correia de Oliveira, não é? O Francisco Fanhais. Não é? Esta atividade começou a dar nas vistas, naturalmente, porque começou a atrair muita gente para ali e, naturalmente, que os informadores da PIDE também se aperceberam disto, não é? E começaram a fazer informação para a PIDE sobre a atividade que este grupo de jovens, ali realizava. Não só a PIDE, mas também os membros do PCP que existiam em Moscavide também notaram esta atividade e aproximaram-se. E uma noite, um jovem que eu desconhecia abordou-me para me falar do Partido Comunista e para me propor que aderisse ao Partido Comunista. Eu tinha muitas reservas, apesar das conversas que o meu mestre operário, ex-arsenalista, tinha tido comigo, eu tinha algumas reservas. A minha formação era católica. Na igreja eu ouvia dizer que os comunistas eram assim, parentes afastados do diabo, eram vermelhos, né? E o vermelho era conotado com o sangue, com o diabo, com essas coisas todas. E eu
tinha as minhas reservas, não é? No entanto, decidi aderir ao Partido Comunista porque este jovem me disse que o Partido Comunista era a única organização que lutava contra o fascismo, que se propunha construir uma sociedade democrática onde todos pudéssemos falar à vontade, onde houvesse liberdade de expressão, onde pudéssemos manifestar as nossas opiniões. E isto para mim, na altura com 14, 15 anos, era importantíssimo. Era importantíssimo porque eu não concebia que eu não pudesse falar com um amigo meu de tudo aquilo que eu e esse meu amigo quiséssemos falar. Portanto, como se sabe, não havia liberdade de expressão em Portugal e quem fosse apanhado, entre aspas, não é? Falar de temas como a guerra colonial, por exemplo, que era uma questão bem presente, sobretudo para a juventude, no meu tempo, não é? Nós sabíamos que assim que tivéssemos 18 anos, 19, 20 anos, éramos incorporados no serviço militar e iríamos combater numa das 3 frentes de guerra que se travavam em África. E isso era uma questão que nos preocupava a todos, porque eu já achava que essas guerras não eram justas, portanto, se eram guerras contra povos naturais, é porque esses povos sentiam necessidade, a mesma necessidade que eu sentia de ter coisas que não tinha, né? Esses povos também, de certeza, que teriam as suas razões para fazer guerra, né? Contra um país que era ocupante. Né? E, portanto, perante isto, decidi aderir ao Partido Comunista. Né? E passei a desenvolver atividade clandestina, naturalmente, né? De acordo com aquilo que o partido me pedia, né? Que consistia em quê? Em fazer agitação, em distribuir propaganda em vários locais, nomeadamente os locais de trabalho, onde passava-se muita gente, né? Naturalmente que não íamos distribuir assim livremente, toma lá, porque isso não era possível, mas deixar propaganda nestes locais de forma a que, quando alguém passasse, a pudesse encontrar e levar. Não é? Isto durou fiz esta atividade até aos 20 anos, aproximadamente aos 20 anos, e quando, poucos meses depois de ter completado 20 anos, a PIDE, que tinha, entretanto, prendido este meu amigo que me tinha recrutado para o PCP e outros, decidiu vir ter comigo e prendeu-me. Fui preso na empresa onde trabalhava, ia-me casar num sábado e a polícia foi à empresa onde eu trabalhava prender-me na sexta-feira anterior. Portanto, na véspera do dia do meu casamento, a PIDE prendeu-me. Fui transportado para Caxias e aí fui sujeito aos interrogatórios que já foram, de certeza, relatados por outros ex-presos. Né? Fui diretamente para Caxias, para o reduto norte ou sul, do lado de cá é o reduto sul, onde estive um dia inteiro. Quando eu fui preso de manhã, às 10 horas da manhã, onde estive até por volta das 20 horas em interrogatório consecutivo. Né? E logo no primeiro dia fui violentamente agredido, né? Porque a PIDE entendeu que eu estaria a provocar com uma atitude que tinha assumido. Né? Eu, quando fui colocado dentro da cela, fui deixado sozinho. A sala de interrogatório tinha uma mesa com um banco de um lado, outro banco do outro, e eu decidi sentar-me. E fiquei sozinho. Eles saíram, fiquei sozinho. E eu pensei, bom, mas deixa-me sozinho aqui porquê? É porque devem ter por aí algum processo para me observarem o comportamento, ver se eu estou nervoso ou não estou, para depois me interrogarem de acordo com o perfil que eles traçarem. Este foi o meu pensamento. Então, o melhor a fazer é mostrar-te calmo. Né?
E eu que tinha dormido muito mal na noite anterior, pus a cabeça em cima do tampo da mesa e instantaneamente adormeci. Desliguei completamente do sítio onde estava e de tudo, né? E adormeci profundamente. Né? Não sei quantos minutos. Sei que quando acordei estava no chão, ia ser pontapeado. Né? Portanto, alguém tinha entrado, um pido tinha entrado, tinha tirado o banco com o pé, eu caí e começou a agredir-me, não é? Com o outro a assistir. Não é? Portanto, foi a minha estreia, digamos, na PIDE e em Caxias, foi esta. Depois fui transferido para o Reduto Sul, Norte, aliás, onde estive cerca de uma semana sem qualquer contacto. A PIDE não voltou, desinteressou-se completamente de mim, não é? O que me levava a pensar o que é que estou aqui a fazer? Porque é que não me interrogam, não é? Porque é que, entretanto, também, como é que estará a minha família, não é? Como é que estará a minha noiva, não é? E, portanto, é um desespero muito grande nesta incerteza, ou estar nesta incerteza, o que é que ter-se-ão esquecido de mim, não é? O que era ainda pior, não é? E ao fim de uma semana voltaram a ir-me buscar de novo para o Reduto Sul para um interrogatório profundo. Não é? O que é que procuravam saber? Portanto, que atividades é que eu desenvolvia, quem eram as pessoas com quem eu contactava, quem é que me tinha levado para o PCP, e eu recusei-me. Eu chamo-me Clemente Alves, trabalho no sítio que os senhores conhecem, foram-me lá buscar, e não tenho mais nada. Não conheço essas pessoas, não conheço mais ninguém. Mas você é do Partido Comunista, não sei o que isso é, portanto, procurei fazer resistência, não é? E, bom, entenderam de novo que eu não estava, que eu estaria a gozar com eles, não é? E voltaram a agredir-me, não é? Voltaram a agredir-me, à chapada, não é? Estive neste processo durante 3 dias e 4 noites. Aliás, 3 dias e 3 noites neste processo de interrogatório. Voltavam sempre à carga. Saíam, voltavam, saíam, voltavam. Fiz a tortura do sono, sim. Com alucinações e a partir da segunda noite, não é? Do segundo dia e noite, sem dormir, começamos a ter alucinações. Lembro-me que uma alucinação que eu tinha, e era persistente, eu tinha acabado de ler um livro de um autor francês, o André Gide, que se chamava A Ilha dos Pinguins. E então, ao caminhar na sala, o chão era de cimento com uma gravilha, umas pedrinhas com cores diferentes. E eu olhava e aquelas pedrinhas eram pinguins. Eram pinguins. E eu olhava para a janela e via os pinguins a entrar e a sair da janela. Uns entravam, outros saíam, não é? E eu, ao caminhar, porque eles também estavam no chão, eu levantava muito os pés para não pisar os pinguins. Não é? Portanto, eram, de facto, a passagem da nossa consciência, né? ou da nossa subconsciência já, para um outro estado quase de alucinação. Não é? Voltei de novo para o Reduto Norte, para a cela, onde estive mais 2 dias. Ao fim de 2 dias, chamaram-me porque tinha visitas. Era o meu pai e a minha mãe que me iam visitar. Fui visitar, ainda estava marcado ainda das pancadas que tinha recebido, e quando entrei no parlatório, está o meu pai num lado e a minha mãe no outro. A minha mãe mal me viu, desatou num pranto, a chorar, não é? Ai, meu filho, coitadinho do meu filho e tal. O meu pai não, o meu pai abriu um sorriso muito largo e olhou para mim e viu-me naquele estado e disse assim: estás-te a portar como um homem, fico orgulhoso de ti. E pronto, isto foi uma prenda que eu guardo até hoje, não é? A coragem que o meu pai, que é um homem analfabeto,
com uma consciência política primária, não elaborada, mas de uma dignidade muito grande, foi capaz de me transmitir no momento em que nós sentimos as nossas forças e as nossas certezas também, próximo de nos abandonarem, não é? Guardo esta memória do meu pai para toda a vida, não é? E sempre que me refiro a ela, os meus olhos brilham, não podem deixar de brilhar, não é? Relativamente à minha noiva, soube pelos meus pais que ela tinha sido informada no dia em que eu fui preso. Os meus colegas tiveram a atenção de a contactar, dizendo o que é que se tinha passado, e só consegui ter visita dela cerca de um mês depois da prisão. Não é? Para ela foi extremamente doloroso, como se calcula também, não é? Esqueci-me de referir este pormenor. Quando cheguei à cela, no Reduto Sul, logo que entrei, me disseram: nós sabemos que você se vai casar amanhã, de maneira que vamos lá despachar isto, diga-nos aquilo que nós queremos, que você daqui a bocado vai-se embora e ainda se vai casar amanhã. E pronto, eu não fui casar amanhã, porque não lhes disse aquilo que eles pretendiam. Então, era uma forma de pressão. E durante a tortura do sono, isto é importante referir também, durante a tortura do sono, eu ouvia gemidos de quem está a fazer amor, e eles diziam-me que era a minha noiva, e eles tinham gravado, e ela estava com outro. Usavam também estes processos. Continuei na cela sozinho até que o processo foi encerrado. O processo de interrogatório foi encerrado e passámos ao regime, eles chamavam-lhe o regime comum, em que nós passamos a estar numa cela com outros presos, não é? Onde fui depois encontrar um camarada de organização, também de Moscavide, e outros presos. Não é? O julgamento começa, salvo erro, em novembro. Nós, o grupo a que eu pertencia, tinha 8 elementos, tinham sido presos 8 elementos, e 6 de nós fomos condenados, eu 14 meses de prisão, e outros 2, aliás, 2 ou 3, 14 meses, e outros 18 meses, 18 meses de prisão. Eu já tinha sido condenado. Caxias não era uma prisão para cumprimento de penas, era uma prisão até à instrução do processo, até à condenação. E eu pedi entendi em determinada altura que os meus camaradas tinham já sido transferidos para Peniche, e porque é que eu ficava ali? Porque é que eu estava aqui e não ia para Peniche? E decidi escrever uma carta ao diretor da prisão, portanto, dizendo que as condições da prisão que não eram boas, aqui em Caxias, que não eram boas. Eu era mantido num regime de semi-isolamento, não era completamente isolamento, mas havia alguns presos que eram sempre os mesmos, né? E antagónicos, geralmente eram antagónicos, né? Colocavam-nos na mesma cela gente de outras organizações políticas para que nós nos dessemos mal e para que o estar ali fosse doloroso para todos, né? E acabava por ser. E eu entendia que Peniche tinha melhores condições para eu estar. A mim, o meu anseio também era poder estar em coletivo também com os meus camaradas e poder conversar com eles e ler livros, não é? E foi isso que fiz. Escrevi ao diretor da prisão pedindo-lhe a transferência, né? Passados os dias, concedeu que eu fosse para o Forte de Peniche. Só mais tarde é que eu vim a saber a verdadeira razão de me deixarem para trás, não é? Eu fui, na origem da minha prisão, está um recrutamento que eu fiz para o partido.
na empresa onde trabalhava. Era uma grande empresa, Casino Estoril, na altura, cerca de 1.800 trabalhadores. Eu comecei aí, trabalhava aí, e também junto dos jovens da minha idade comecei a desenvolver atividade, não é? Que deu um bocado nas vistas a um determinado indivíduo, que era chefe da secção pessoal, que tinha acesso à informação de todos os processos, dos processos de todos os trabalhadores, e que era agente da PIDE e formador da PIDE, altamente qualificado, com formação na escola da PIDE, para detectar situações destas, não é? Que se aproximou de mim. Aproximou-se de mim. Fez-se muito meu amigo. Eu tinha por ele uma consideração sem limites, porque era um indivíduo muito prestável. Era ele que me levava pela mão quase, né, às livrarias onde se compravam os livros clandestinos, os livros que estavam proibidos pela censura, né? Portanto, era um indivíduo que para mim estava acima de qualquer suspeita, era um homem de confiança, né? E sendo um homem de confiança, eu merecia ser recrutado para o partido. E eu recrutei o informador da PIDE, altamente qualificado, para membro do partido. Foi este homem que deu origem a todas as prisões. Eu fui o último a ser preso propositadamente, para que não se pensasse que tinha sido aquele homem, porque o partido iria sempre tentar investigar o que é que estaria na origem das prisões ou da prisão de um grupo. Quem é que estava ligado e quem é que foi preso ou não foi preso, se os primeiros presos falaram e depois foram os outros em sequência, e em resultado das declarações dos presos anteriores, etc. Portanto, para que se escondesse esta fonte, digamos, não é? Eu fui o último a ser preso. E procuraram sempre, mesmo no meu interrogatório, não ir muito longe nas torturas, digamos, na pressão, para que eu não decidisse falar e falar no nome dele. Porque se eu falasse no nome dele, a PIDE tinha que fazer alguma coisa, não é? E se não fizesse, então estaria a deixar a descoberto, não é? Porque eu, logo que possível, eu transmitiria aquilo que se passou no interrogatório, quando chegasse a Peniche, por exemplo, transmitiria aquilo que se passou no interrogatório aos meus camaradas mais velhos, que estavam depois encarregues também de fazer passar a informação para o exterior. Esta também é a razão pela qual eu sou deixado para trás em Caxias depois de condenado, para que não fosse a Peniche e não transmitisse a origem da minha prisão. Fomos transferidos para Peniche, onde passámos a estar aí a cumprir aí a pena, não é? Em condições também muito, muito duras, mas ao mesmo tempo também muito realizadoras para o preso, não é? Para quem tem uma consciência política, para quem está a adquirir uma consciência política, nós vamos estar em contacto com presos com uma experiência de luta também, não é? Com uma cultura muito grande, que nos transmitem, que fazem os possíveis também para nos transmitir. E este é um processo, para mim, foi determinante, digamos, na forma como eu depois me vim a desenvolver como ser humano até hoje, não é? Portanto, foram exemplos muito grandes de abnegação, de amor ao próximo. Eu utilizo ainda esta expressão do amor ao próximo que vem da minha formação cristã, mas de facto é este o sentimento que existe entre quem luta por uma sociedade mais justa. Não é uma sociedade mais justa, não é para si, é para todos, não é? E isto gera fraternidades muito grandes entre aqueles que se irmanam neste propósito, não é? Estive com homens de uma grandeza inexcedível. Ouvi histórias que foram verdadeiras, que toda a vida me acompanharam. Nós tínhamos celas que eram comuns, não é? Havia presos que viviam isolados, tinham isolamento, mas estavam num outro pavilhão. No pavilhão onde eu estava, eram os presos de maior responsabilidade, dirigentes do partido,
etc. Não é? Eu estava num pavilhão onde, aliás, numa cela onde estavam mais oito presos, que durante a noite era fechada, um gradeamento, era fechada, de manhã abria e nós, abriam as celas todas, e nós, naquele pavilhão, circulávamos, podíamos circular, falar uns com os outros, tínhamos um refeitório em comum, discutíamos uns com os outros, já podíamos jogar xadrez, que era uma coisa que noutro tempo foi considerada subversiva, né? E deu origem até a uma célebre fuga de Peniche, do António Dias Lourenço. O xadrez foi proibido durante muitos anos nas prisões porque permitia uma libertação do espírito muito grande. Para quem sabe jogar xadrez, sabe que é assim. Nós definíamos em Peniche, o xadrez como é demasiada ciência para ser jogo e demasiado jogo para ser ciência, né? Portanto, é um jogo demasiado, muito envolvente, né? Que nos permite a evasão do espírito. Né? Nós não estávamos presos quando estávamos a jogar xadrez, né? E isto era proibido. Um dia, sabendo que não podia jogar xadrez, portanto, nós fazíamos os tabuleiros de xadrez com um cartão, desenhávamos os quadrados, fazíamos peças com o pão, com o miolo de pão, amassávamos o miolo de pão e esculpíamos as peças, os touros, os cavalos, os bispos, os peões. Éramos nós que fazíamos as peças e fazíamos jogos de xadrez. No tempo em que não era permitido, o Dias Lourenço decidiu, estava proibido, já tinha sido castigado por ter apanhado a jogar xadrez, e decidiu um dia, no recreio, desenhar um tabuleiro no chão e, com umas pedrinhas brancas e umas pretas, pôs-se a jogar sozinho. Não é? Os guardas apanharam-no. Não sei se está proibido jogar xadrez, mas eu não estou a jogar xadrez. E tal. Você não vê que isto não é xadrez? E tal. Isto é xadrez, você estava aí a dizer checkmate. E não sei quantos, né? E pronto, ele foi levado para o isolamento, que é um torreão no Forte de Peniche, de onde depois, ele já estava preparado para isso, né? De onde ele depois se evadiu, portanto, atirou-se ao mar, nadou, ele era um nadador exímio, nadou até ao pontão e depois escapou. Eu, em Peniche, eu sofria muito da garganta, tinha infecções recorrentes nas vias respiratórias, e, sobretudo na garganta, e com as mudanças de temperatura constante. Em Peniche era muito frio no inverno, não tinha condições nenhumas em termos de conforto, nenhuma mesmo, não é? Nós muitas vezes tínhamos que apanhar água do mar que entrava dentro das celas, não é? Quando batiam as ondas, e se nós não tínhamos as janelas bem fechadas, a água entrava lá dentro. Portanto, era difícil. E isso afetava-me a minha saúde. Não é? Eu fiquei com uma infecção muito grande, a ponto de eles terem preocupado, não é? Com que não fosse eu, se não fosse tratado, ter um problema muito sério que depois lhes causasse problemas, não é? A eles. Então transferiram-me um mês e meio antes de expirar a pena, para o Hospital Prisão de Caxias, onde estive também com outros presos que estavam aí também a receber tratamento, não é? E fui libertado. Quando fui libertado já no Hospital Prisão de Caxias. O ato da libertação é um deslumbramento, não é? Nós parece que nascemos de novo, não é? Para a vida, não é? Quando estamos presos e confinados, e sobretudo quando estamos sozinhos, o tempo dói-nos. O tempo dói-nos. Recordo-me que quando passei o portão de entrada do Hospital Prisão, de entrada e de saída, neste caso era de saída, não é? Tinha cá fora à minha espera a minha noiva, os meus pais também, e corri para eles, atravessei a estrada, corri para eles, dei-lhes um abraço, mas lembro-me perfeitamente da primeira golfada de ar, não é? Que eu respirei quando passei o portão, não é? E achei que o ar era
era uma coisa magnífica, não é? Como se fosse, era extasiante, não é? Foi este o sentimento da liberdade, não é? A liberdade tinha sabor, não é? Tinha sabor, tinha cheiros que eu já me tinha desabituado, não é? E aqueles abraços, não é? Foram uma sensação maravilhosa, que eu estou vivo, eu estou cá, e estou forte, era este o sentimento que tinha. Casei-me passados uns dias, e uma semana depois de ter sido libertado, fui incorporado no serviço militar, já num regime especial. Eu deveria ter sido incorporado antes, em julho, salvo erro, e como não tinha comparecido à incorporação, sou considerado refratário. Portanto, o indivíduo que aparece tarde é uma coisa qualquer. E sou colocado numa companhia de instrução, onde rapidamente também sou objeto de discriminação. Portanto, tenho um tratamento diferente daquele que é dado aos outros recrutas, digamos. Eles tinham informação da PIDE, que eu tinha estado preso, e portanto, seria um elemento a ter um tratamento especial em termos da instrução militar. Por exemplo, nos exercícios de tiro, é pressuposto um soldado saber disparar uma arma, não é? Isto é das primeiras coisas que transmitem ao soldado, é primeiro ensiná-lo a marchar, não é? A obedecer e depois a disparar, não é? Eu disparei 3 ou 4 tiros. Quando estava a fazer tiro, não é? Em determinada altura, o sargento veio-me bater no ombro a dizer que para eu parar e para recuar. Quando recuei, estava um oficial com um papel na mão, não, com instruções da PIDE, a dizer: você já não dispara mais. E eu, portanto, durante o período de instrução, davam-me uma arma, porque não era bonito ver um soldado ali no meio de 50 soldados, né, num pelotão, ou 30, né, todos com uma arma para mostrar, né, e eu não ter arma. Né? Então a minha arma não tinha culatra, não tinha a peça que faz o movimento, faz disparar a bala. Né? Portanto, tinha uma coisa que fazia de conta que era, né? Porque eu ter uma arma na mão que disparasse era perigoso. Era perigoso. E, portanto, foi assim a minha tropa, até um determinado ponto. No momento em que já estou na fase da instrução, eu fui enviado para um curso, eu tinha habilitação para poder ir para um curso de sargentos milicianos, fui impedido de o fazer, e fui para Amanuense do Exército. Fui fazer a especialidade da Amanuense, também ainda em Leiria, e a meio da especialidade, com todos os 1000 e não sei quantos soldados na parada, vem um oficial, também com 2 soldados, de G3, e chamaram pelo meu número. Eu avancei, e no momento em que avancei, os soldados já tinham instruções, algemaram-me. Algemaram-me em plena parada, levaram-me à caserna, tiraram as minhas coisas, sou metido numa carrinha e levado para uma companhia disciplinar em Penamacor. Transferido para Penamacor, onde fui colocado no meio de outros soldados que também estavam em regime não prisional já, mas pós-prisional, pelo cometimento das mais diversas faltas, não é? Alguns até crimes, não é? De sangue. Gente que nas guerras em África tinha perdido o juízo e matado outros soldados. Gente que na vida civil cá fora eram carteiristas, eram ladrões de qualquer coisa, não é? E apenas estava eu mais dois presos, ex-presos políticos. Não é? Ex-presos políticos. Foi uma experiência também interessante, porque assim que chego a Penamacor, os outros presos reúnem-se todos, né, para interrogar também o novato, né, para saber qual era a nossa especialidade,
Qual é a tua especialidade? Disse, especialidade em quê? Pá, eu estava como amanuense. Não é nada disso. A tua especialidade, o que é que roubas? O que é que roubas? Não é? E eu, pronto, lá tive que lhes explicar que não roubava nada, não estava ali por isso. Estava ali porque era membro do Partido Comunista, tinha estado preso em Caxias e em Peniche, e há um que em determinada altura me pergunta, mas este Partido Comunista, mas isso dá? E, pronto. Mas foi interessante a relação com aquela gente diferente, não é? Com vidas completamente fora do meu mundo, mas ao mesmo tempo também humanos. Tinha um fundo de humanidade muito grande. Eles sabiam que eu era diferente. Eles roubavam-se todos uns aos outros. Os relógios, as peças de fardamento, tudo aquilo que eles vissem que podia render qualquer coisa num mercado qualquer, eles tratavam de arrebanhar isso para si. Né? A mim nunca me tiraram coisa nenhuma. Né? Nunca me tiraram coisa nenhuma. E à noite, muitas vezes, portanto, Penamacor fica próximo da Serra da Estrela, como se sabe, não é? Era muito frio no inverno. Não é? Uma caserna que não tinha a mínima condição, com vidros partidos, entrava o vento por todo lado, o frio por todo lado, nós estávamos constantemente a tremer. Não é? Fazia-se uma fogueira no meio da caserna, eles arranjavam lenha para isso, e havia 2 ou 3 que saíam para ir roubar galinhas. E assavam as galinhas ali na lata que tinham. Eu tinha sempre direito a uma perninha, uma asa de galinha. Por isto, não é? Ao fim de estar 3 meses em Penamacor, sou chamado ao comandante que, sem ter dado um tiro sequer, porque isso era proibido para mim, que me disse que eu tinha sido classificado como atirador de primeira. E digo-lhe já, se vai estar mobilizado para a Guiné, e se não apanhar um tiro pela frente, apanha pelas costas, de certeza. Mas ele disse-me, não me disse isto para me alertar, disse-me isto para me acusar, não é? Porque você é um criminoso. Eu era o mais criminoso que ali estava, não é? Para ele, não é? Porque eu combatia o Estado, não é? Que lhe tinha permitido chegar de soldado a capitão, não é? E ele sentia que era um dos poderosos do regime, e, portanto, ele tinha que defender o regime contra os seus inimigos, e eu era o inimigo, não é? E, portanto, ele transmitiu-me que, lá ajustamos contas, não é? Apanha um tiro pelas costas, certeza absoluta. Eu sabia mais ou menos que as coisas se iam passar assim e tinha já também tratado de saber o circuito para poder sair do país, não é? E fui para a França. Fui para a França. A meio do caminho ainda fui preso. Fui detido na passagem da fronteira de Irún para Hendaia, salvo erro. Foi aí. Sou colocado num comboio para voltar para trás. Entretanto, o agente da DGS espanhola que me tinha detido, né? Porque na passagem era suposto as coisas terem corrido bem, estar do lado de cá um espanhol que deveria facilitar a passagem e do lado francês também estar um outro francês que também estaria no sistema de passagem destes clandestinos. O francês falhou. Eu sou devolvido e então a DGS espanhola meteu-me no comboio, não é? E que entretanto nunca mais arrancava, não é? E o DGS espanhola lá me convenceu que quando chegasse a Paris lhe enviaria 10.000 francos, porque de outra maneira ele mandava-me para trás. Eu disse, juro-lhe que me mandas 10.000 francos, assim que chegar tenho amigos, tenho dinheiro, eu mando, não é? Então dê-me lá a morada para onde vai. Eu dei-lhe uma morada que não era, né? E ele disse, mas que eu tenho os seus dados, se você não mandar os 10.000 euros, os 10.000 francos, aliás, eu tenho maneira de chegar ao sítio para onde você vai. E depois ajustamos contas. Bom, até hoje não ajustamos. Estou em França, um mundo completamente diferente do de cá, mas que ainda assim onde se sente também opressão. Opressão, sobretudo,
sobre os imigrantes. Comecei a ver muita gente de manhã em Paris passar, gente cinzenta a passar, gente miã de tamanho, não é? Como os portugueses eram aqui na altura. Não é? Nós agora já somos mais altos porque as farinhas que comemos e a alimentação já nos dá mais proteína, nós crescemos. Naquele tempo não, nós éramos atarracados e éramos acabrunhados. O regime acabrunhava-nos, não é? Quem estava a trabalhar em França tinha geralmente família aqui, tinha filhos, tinha mulher, tinha aqui uma vida desgraçada e lá trabalhava desgraçadamente para poupar e enviar para aqui. Né? Os portugueses viviam, como se sabe, em bidonvilles, né? Em bairros de lata gigantescos em Paris, né? Nos arredores de Paris, e de manhã víamos, era a segunda cidade com maior população de portugueses na altura. Em 73, ainda, não é? Calculava-se que residiam à volta de Paris cerca de 250 mil portugueses. O Porto tinha menos, acho que nessa altura o Porto tinha menos habitantes do que portugueses em Paris. E estes seres cinzentos víamos-nos de manhã e víamos-nos depois à noite a regressarem. Não se ouvia falar português nas ruas de Paris. No dia 25 de Abril, eu apercebi-me, 25 de Abril, porque procurávamos ouvir as notícias e ouvia-se um fiozinho de notícias, aliás, de português e de música portuguesa, do Rádio Clube Português e da emissora nacional na altura. E eu apercebi-me de que havia um movimento de tropas em Portugal e ouvi o primeiro comunicado do MFA, ouvi-o em Paris. E fiquei numa excitação tremenda. E lembro-me que vim muito cedo para a rua e já via gente a abraçar-se. E já ouvia falar português. Ouvia-se falar mais português do que francês naquela altura. Né? Porque os escravos estavam a sair dos seus tugúrios, né? e a falar uns com os outros. Já sabes o que é que aconteceu? Houve um golpe em Lisboa e tal, e não sei o quê, e é o Spínola, e não sei. Isto, pronto, é um deslumbramento, como calculam. Foi o dia mais feliz da minha vida. 25 de Abril foi o dia mais feliz da minha vida, vivido ali em Paris, com gente a abraçar-se, gente a festejar, né? Também a liberdade de que eles tinham tanta falta. Eles passavam a sentir naquele dia que já eram gente, já podiam mostrar que eram gente, porque também em Portugal ia haver liberdade. Era esta a esperança, logo nas primeiras horas, não é? Mesmo no estrangeiro.